espaço, você não precisa ir muito longe para encontrar o objeto celestial mais interessante, dinâmico e bonito do mundo: a Terra. Possui um oceano de superfície de água, uma atmosfera rica em oxigênio e um campo magnético extremamente poderoso. Ela também tem uma característica muito única: é o único lugar que conhecemos que contém vida, além de ser o lugar que chamamos de lar. E no entanto, apesar de morarmos aqui, ainda há muito a aprender sobre o nosso próprio planeta. Então, o que torna esse pequeno pontinho na vastidão do espaço tão especial e o que descobrimos sobre ela até agora? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo Astrum Brasil, e juntos vamos investigar alguns dos mistérios e características da Terra. Vamos começar dando a você algum contexto para esse planeta. Você pode ter ouvido algumas pessoas dizerem que a Terra tem um formato de pera ou mesmo um ovo. Eu acho que isso é um pouco forçado, projetado para fazer as pessoas pensarem em uma Terra de aparência muito estranha, embora seja verdade que a Terra não é uma esfera perfeita. A Terra é mais larga no Equador que nos polos, mas apenas cerca de 45 quilômetros. Isso ocorre por causa da rotação do planeta, fazendo com que o planeta fique inchado no Equador. Isso significa que o ponto mais distante do centro de massa da Terra não é o topo do Monte Everest, mas o vulcão Chimborazo, no país Equador. Em média, a Terra tem 12.742 quilômetros de diâmetro. A Terra tem sido alvo de assunto para antigos cientistas, filósofos e outros antigos, enquanto tentavam nos situar no universo em que vivemos. O universo gira em torno de nós? Nós orbitamos ao redor do Sol e, ouso dizer no YouTube, o mundo é plano ou redondo. Embora a ideia de uma Terra redonda tenha sido usada por matemáticos gregos desde o século VI a.C., não foi até Aristóteles por volta de 240 a.C. que a circunferência da Terra foi estimada. O método que ele usou foi bastante engenhoso. Ele ouviu dizer que durante o solstício de verão em Assuã, uma cidade ao sul do Egito, o Sol estava diretamente acima, mas em Alexandria, uma cidade ao norte do Egito, o Sol ainda projetava uma sombra. Usando os ângulos das sombras, ele conseguiu calcular com precisão a circunferência da Terra entre 5% e 10%. O século XVI trouxe o modelo heliocêntrico, onde descobrimos, com a ajuda de Nicolau Copérnico, previsões matemáticas de Johannes Kepler e observações de Galileu Galilei, de que o Sol é o centro do Sistema Solar, não a Terra. Hoje, com base no legado dessas e de muitas pessoas mais brilhantes, sabemos agora que somos o terceiro planeta do Sol e um dos 4 planetas terrestres ou rochosos. A Terra orbita em média a 150 milhões de quilômetros do Sol, 147 milhões de quilômetros no ponto mais próximo e 152 milhões de quilômetros quando está mais distante. Sem surpresa, leva 1 ano para orbitar. Mas o interessante é que nosso método de contar o tempo talvez não seja tão exato quanto você imagina. Por exemplo, a Terra leva 365,25 dias para orbitar o Sol uma vez. E é por isso que a cada 4 anos temos um ano bissexto para contabilizar os 0,25 dias extras em nosso ano. Um mês deve coincidir com uma órbita da Lua ao redor da Terra, estando as palavras mês e Lua intimamente conectadas. Mas a Lua leva aproximadamente 28 dias para orbitar a Terra uma vez, e nossos calendários não refletem isso. E da mesma maneira que nossos anos não são exatos, nossos dias também não são exatamente 24 horas. Um dia sideral na Terra, ou seja, a rotação da Terra em 360 graus em relação às estrelas fixas no céu, é de aproximadamente 23 horas e 56 minutos. Então, para onde vão esses 4 minutos todos os dias? Bem, a resposta é que, na verdade, não usamos um dia sideral para medir nosso tempo. Usamos um dia solar ou o ponto em que o Sol faz um círculo completo no céu e alcança o mesmo local do dia anterior. Como isso é diferente de um dia sideral? Bem, usamos um dia solar porque a Terra não é estacionária e, à medida que orbita, se move levemente para frente em comparação com o dia anterior, alterando os ângulos em relação ao Sol.
São necessários 4 minutos extras para que o Sol fique alinhado exatamente acima de cada dia, o que nos dá exatamente nossos dias de 24 horas. Embora isso se torne ainda mais complicado, se você realmente quiser se aprofundar no assunto, pois devido à órbita levemente elíptica da Terra e à inclinação axial, os verdadeiros dias solares podem variar em até 30 segundos ao longo do ano. Para contrabalancear isso, usamos o dia solar médio, que calcula a média de todas essas variações ao longo do ano. Indo ainda mais longe, com o arrasto das marés da Lua diminuindo a rotação da Terra, nossos dias, na verdade, se tornaram mais longos em cerca de 2 milissegundos por século. Isso não faz tanta diferença para nós, mas há 500 milhões de anos, os modelos mostram que os dias eram inferiores a 22 horas e havia cerca de 400 dias em um ano. Com tudo isso combinado, manter o tempo é provavelmente mais complicado do que você imagina. A rotação da Terra pode ser observada em toda sua beleza através de time-lapses, em capturas noturnas com o campo fixo de estrelas se movendo através de nossa visão, o eixo exato de rotação do planeta capaz de ser visto a partir dos pontos em que as estrelas aparentemente circulam. A órbita ao redor do Sol, combinada com a inclinação axial da Terra, significa que, ao longo do ano, a posição do Sol no mesmo horário todos os dias será diferente. Isso pode ser visto em analema, através da compilação de fotos combinadas tiradas ao longo de um ano. Como você pode ver, o Sol se move em uma figura em formato de 8 ao longo de um ano. O movimento norte e sul deve-se à inclinação axial da Terra em órbita, algo que sem dúvida você notou com a mudança das estações, com o Sol sendo mais alto no céu no verão do que no inverno. A variação de leste a oeste se deve à excentricidade orbital da Terra combinada com algo chamado equação do tempo, que é basicamente o que falamos sobre as variações em um dia sideral, um verdadeiro dia solar e um dia solar médio. Essa representação gráfica mostra os efeitos combinados da equação do tempo, a inclinação axial da Terra e sua excentricidade orbital. Embora ainda não tenhamos feito isso em outros mundos, se você fizesse um analema em outro planeta, o padrão geométrico representado em cada planeta seria diferente. Aqui está uma simulação de como seria nos outros planetas. Novamente, as diferenças são devidas às variações entre os dias, órbita e inclinação axial dos planetas. O eixo rotacional da Terra é de aproximadamente 23,5 graus em relação ao plano do Sistema Solar. Essa inclinação axial é o que dá à Terra estações tão variadas. Curiosamente, as mudanças de temperatura entre as estações não se devem principalmente à proximidade de um ponto da Terra durante o verão daquele hemisfério, mas sim à quantidade de luz solar que atinge esse ponto. Estar a alguns milhares de quilômetros extras mais perto do Sol não desempenha um papel tão grande assim, quando a distância entre a Terra e o Sol é de 150 milhões de quilômetros. Se isso acontecesse, descobriríamos que o periélio da Terra, ou a Terra mais próxima do Sol em sua órbita, faria uma diferença enorme, porque no periélio estamos 5 milhões de quilômetros mais próximos do Sol do que no afélio, ou na parte mais distante da órbita da Terra. Se você ainda acha que isso faz uma grande diferença, tente adivinhar quando a Terra atingiu o periélio pela última vez? Na verdade, era apenas em 2 de janeiro de 2019. O que realmente faz uma grande diferença para a temperatura entre as estações é a área de superfície que a luz solar atinge. Durante o verão, com a sobrecarga do Sol, um ponto será exposto a uma quantidade muito mais concentrada de luz solar. Durante o inverno, com o Sol baixo no céu, a mesma quantidade de luz solar se espalha por uma superfície muito maior. Além disso, durante o verão, os dias são mais longos, permitindo que mais luz solar atinja a superfície em comparação com o inverno. À medida que a luz solar atinge o solo ou o oceano, o calor é liberado na atmosfera. A Terra possui uma atmosfera razoavelmente densa e compacta, embora tenha uma massa geral baixa em comparação com lugares como Vênus e Titã. Consiste principalmente em 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de argônio, com vestígios de outros gases, como dióxido de carbono. O vapor da água também está presente na atmosfera, mas pode variar muito de apenas 0,01% a 4%.
mas a média é de cerca de 1%. É esse vapor de água que cria nuvens na atmosfera. O ozônio também está presente em uma camada especial na atmosfera chamada camada de ozônio. Esse ozônio absorve grande parte da radiação ultravioleta prejudicial do Sol, o que ajuda a permitir a vida em Terra. Sem essa camada, a Terra seria um lugar perigoso para a exposição solar para formas de vida como nós. De fato, a atmosfera serve à vida em muitas funções diferentes. Fornece gases úteis como oxigênio e CO2, faz com que pequenos meteoros se queimem antes de atingir a superfície e até modera as temperaturas ao redor do mundo. Sem a atmosfera retendo parte do calor do Sol, a Terra teria uma temperatura média de 18 graus negativos, em comparação com a média real de 15 graus atualmente. A atmosfera também impulsiona um dos sistemas mais essenciais para nós, o ciclo da água. À medida que o Sol aquece a Terra e seus oceanos, um pouco de calor é liberado nos gases atmosféricos próximos à superfície, fazendo com que eles subam. Apanhados nessas partículas pode haver vapor de água, que sobe, esfria e condensa em partículas de poeira no ar para formar as nuvens. Essas gotículas de água podem percorrer distâncias consideráveis antes de eventualmente cair sob a forma de chuva. A água é então transportada de volta aos oceanos através dos rios que completam o ciclo. A água não apenas corrói a superfície, como também é vital para a vida que vive na superfície, das plantas às bactérias e aos animais. Outro sistema extremamente importante na Terra é a sua hidrosfera, predominantemente em seus oceanos. A prevalência de vida na Terra é imensamente dependente dos seus oceanos. Os oceanos na Terra são vastos, perfazendo uma parte em 4.400 da massa total da Terra. Para dar uma ideia da escala dos oceanos, se a superfície da Terra fosse completamente lisa, todo o planeta seria coberto por um oceano com quase 3 quilômetros de profundidade. Felizmente para nós, esse não é o caso e a superfície da Terra é altamente variável. Isso se deve em parte a uma característica única da Terra, suas placas tectônicas. A Terra tem uma crosta relativamente fina, por baixo da qual há um manto quente e ativo. Às vezes vemos os efeitos desse manto fluindo sobre nós enquanto as placas da crosta se chocam, se rasgam e se separam, formando vulcões, terremotos, montanhas e trincheiras. Usando um mapa 3D da elevação da Terra, você pode ver claramente cadeias de montanhas e valas profundas que se formaram graças aos movimentos tectônicos. Como resultado disso, você pode pensar que as placas tectônicas são perigosas para a vida na Terra. E talvez para indivíduos no lugar errado e na hora errada. Mas essa renovação da superfície mantém a Terra fértil e fresca. Debaixo do manto está o núcleo do planeta, consistindo no que se acredita serem metais ferro e níquel. A Terra é o planeta mais denso do Sistema Solar, em 5,5 gramas por centímetros cúbicos, e isso se deve principalmente ao seu núcleo. É muito grande em comparação com outros planetas, o núcleo externo atingindo aproximadamente 5.000 quilômetros de diâmetro. O núcleo interno é considerado sólido, mas também possui pressões extremas de 360 gigapascais, e atinge 6.000 graus Celsius de temperatura. O núcleo também é onde o campo magnético da Terra se origina. À medida que o núcleo se move, ele converte energia cinética em energia elétrica, gerando um campo magnético maciço ao redor do planeta, como o campo magnético ao redor de um ímã dipolar gigante. Esse campo magnético também serve à vida no solo, pois desvia ventos solares, ou partículas altamente energizadas do Sol, ao redor do planeta e também para seus polos, causando belas auroras. A cor mais comum das auroras na Terra é o verde devido à interação do vento solar com o oxigênio atômico na atmosfera. Há mais um aspecto único sobre a Terra que quero abordar nesse vídeo, e é a sua Lua.
Embora muitos outros planetas tenham luas, a Terra tem a maior lua em relação ao tamanho do planeta. O resultado disso é uma visão espetacular no céu em uma noite clara. Um enorme objeto celeste tão próximo que podemos distinguir detalhes de sua superfície a olho nu. Mas ter algo tão maciço e tão próximo de nós também tem um efeito muito sério em nosso planeta. A Lua influencia as marés do oceano através de sua própria gravidade, que puxa a água em nossos oceanos, causando uma protuberância à medida que o planeta gira. Essa protuberância existe até na crosta terrestre, embora em um grau menos perceptível. No entanto, essas forças de maré podem ser a razão pela qual a Terra tem essas placas tectônicas ativas. Ao apresentar todos esses dados sobre o planeta, é surpreendente de se pensar em quantos fatores precisavam ser corretos para que a vida se formasse e se desenvolvesse na Terra. Mas, como resultado do alinhamento de todos esses fatores, agora fazemos parte de uma espécie com uma população que se aproxima de 8 bilhões de pessoas. Uma espécie com inteligência para questionar a própria existência e encontrar o seu lugar no universo. Também é surpreendente a beleza desse planeta. Graças à exploração espacial, temos uma visão de nossa casa que apenas há 100 anos atrás pareceria um sonho. Alguma outra coisa no espaço será tão bonita e tão acolhedora como esse nosso planeta natal? Gostaria muito de saber a sua opinião e pensamentos sobre esse tema nos comentários.